Hoje em Doutor Negócio vamos falar sobre estresse e negócios. Vamos falar da saúde emocional do empresário, principalmente depois dessa pandemia, durante essa pandemia, como que a saúde emocional do empresário, do líder de negócio foi afetada e como lidar e como melhorar isso. Acompanhe a gente aí hoje. É óbvio para todos nós, ficou lógico, o quanto essa pandemia afetou o mundo, afetou a vida das pessoas. Mas uma pessoa em especial foi muito afetada, e esse foi os empresários e empreendedores, que foram muito afetados, não apenas no seu negócio, mas também emocionalmente. Muitos projetos desses empreendedores foram travados, muitos foram na verdade, por água abaixo. E como isso afeta o emocional, causando estresse e muitas outras coisas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, e é por isso que o Caio Machado está aqui com a gente hoje. Caio Machado, psicólogo clínico, consultor especialista em recursos humanos, psicologia empresarial também, pelo Instituto João Alves, e é ele que vai estar falando isso com a gente aqui hoje. Caio, é um prazer ter você aqui com a gente para falar sobre esse assunto que acho que é tão importante quanto a gente falar de finanças, falar de recursos humanos, quanto falar de marketing. Esse assunto é extremamente importante. É um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu, com certeza é uma honra estar aqui participando aí desse programa aí. Espero contribuir aí com as informações necessárias e cabíveis aí para esse contexto que realmente tem atingido não somente os empresários, mas todo o contexto populacional da nossa região e de todo mundo, eu acredito. Não, bacana, Caio. Assim, a gente percebe, né, o quanto o empresário foi afetado nesse contexto, porque o projeto, né, a empresa, ela não é apenas algo qualquer, foi algo que nasceu de um sonho, algo que batalhou muito, muitos, né, trabalharam de domingo a domingo até as 10 da noite, e às vezes até mais, para poder desenvolver esse negócio e estar hoje e ter conquistado uma boa posição. Porém, essa pandemia ninguém esperava. E quando acontece algo assim tão imprevisível, né, tão bruto, isso afeta também o emocional. E assim, eu queria te perguntar, Caio, quais são os sintomas que a gente percebe, quais são os efeitos dessa pandemia, como que ela afetou emocionalmente o empresário? Quais são os sintomas que a gente percebe aí? Bom, a gente primeiro precisa entender o contexto dessa situação. O contexto foi muito bem colocado por você aí, que o empreendedor ele começou muitas das vezes do zero, ele destrinchou a caminhada dele de um histórico às vezes disfuncional, onde ele não tinha tais recursos e ele conquistou isso. E aí ele trabalhou muitas das vezes até 10 horas da noite, virou dias trabalhando, fez e aconteceu, e hoje simplesmente o governo vai lá e tira isso dele. A situação em si tira isso dele, que é o que? O lockdown, onde você não pode abrir a sua loja, onde você absorve uma sensação enorme de impotência. Eu acho que não existe palavra melhor para poder descrever a sensação, o sentimento do empreendedor nesse momento. É exatamente isso, impotência. Esse é o maior sintoma. Junto com esse sintoma, deriva outros, né? Que é a questão de insônia, por não saber o que fazer amanhã, questão de estresse, questão de ansiedade, questão de taquicardia, que a gente vai começar, que é um dos sintomas também da ansiedade, borboletas no estômago, e aí desenvolve vários outros tipos, né, de sintomas, onde nós vamos alcançar possíveis doenças também, como gastrite, né, como pressão alta, diabetes, emocional inclusive, conheço vários casos. Afeta até a saúde física, perfeitamente. Assim, literalmente. Eu percebo, Caio, você sabe que nós damos consultoria, né? Há mais de 12 anos aí, viajando pelo Brasil também, principalmente aqui no estado do Rio, no Espírito Santo também. E a gente percebe no mercado, um dos sintomas que eu percebo durante essa jornada é agressividade. Eu percebo, muitas vezes, o líder de negócio um pouco mais agressivo, às vezes com a equipe dele,
sabe, é uma coisa que parece que não, ele não tem controle. Você também diria que isso também é um sintoma desse pós-pandemia, desse efeito dessa pandemia também, na emoção dele? Foi muito bem colocado isso, por quê? Porque você vivencia isso na prática. E quem está nos assistindo com certeza já deve ter se deparado com uma situação dessa, ou pode ser o próprio proventor dessa situação. O que acontece? Como eu disse, o nosso contexto, a qual nós estávamos acostumados a viver, foi tirado de nós. Então, quando algo é tirado de você, como por exemplo um prato de comida que você está acostumado a comer, lhe é tirado, gera um estresse. Natural. Nós sabemos ganhar, mas não sabemos perder. Tanto que dificilmente a gente vai lidar com o luto de um divórcio, por exemplo, com o luto de uma perda de um familiar, entende? Um luto de um desemprego. Nós não sabemos lidar com as perdas, mas somente com os ganhos. Então a gente está sempre tentando ganhar. A falta sempre foi base de estudo científico, de estudo psíquico para muitos aí filósofos, para muitos sociólogos, para muitos psicólogos, né? Até hoje nós estudamos essa questão da falta. Realmente nós não encontramos, nós procuramos na verdade significado pelos quais, por aquilo que vale a pena morrer. Ou seja, muitas das vezes a gente pensa que a gente busca algo que vale a pena viver, mas não, nós buscamos algo pelo qual vale a pena morrer. E a nossa empresa, o nosso negócio, a nossa família é justamente a tradução disso, é algo pelo qual eu morreria. Então, se ele não funciona mais, não tem mais sentido de vida. Então, o ser humano, no caso o empreendedor, ele entra numa crise existencial gigantesca, imensurável. Por isso que nós muitas das vezes verificamos as estatísticas na queda de Nova York, por exemplo, lá em 29, onde vários casos de suicídio, onde os casos de suicídio na verdade aumentaram gigantescamente. Com Collor também foi a mesma coisa, no atentado de 11 de setembro das Torres Gêmeas, onde a queda também, a economia foi lá para baixo, ou seja, o significado da vida para aquela pessoa se perdeu, foi tirado aquilo que ela mais... A partir do momento que aquilo ali, que para ela tem o maior significado para ela, ou tem um grande significado, aquilo foi afetado, sim, ela não soube lidar com isso. Realmente, Caio, essa a nossa impressão mesmo, muito bem colocado assim, a sua explicação, porque é essa sensação que a gente percebe mesmo. Como você tinha falado antes, né, também, isso vai afetar, vai causando, por exemplo, agressividade, insônia, ele não consegue dormir, não consegue manter uma alimentação saudável, não consegue, né, manter as atividades físicas, por exemplo, não cuida da própria saúde, porque ele perdeu o significado. E o estresse é justamente consequência da falta de sono, consequência da falta de alimentação, são questões mesmo hormonais ali. Falta suprimento, falta nutriente no nosso organismo que realmente vai gerar estresse, é uma questão fisiológica, nem sempre é uma questão propriamente dita emocional, mas se eu não tratar o meu emocional, automaticamente não vou ter habilidade suficiente para destrinchar no meu fisiológico, ou seja, não vou ter motivação para poder caminhar de manhã, vou começar a seguir uma dieta disfuncional, onde eu vou comer aquilo que me convém, ou vou deixar de comer, ou vou começar a me enclausurar. Por quê? Porque eu preciso vencer, mas neste momento ninguém tem o que fazer, nós precisamos nos reinventar, nos ressignificar. Realmente é isso que a gente percebe mesmo. Agora, uma coisa acho que chama a atenção da gente, Caio, acho que daqueles que estão nos assistindo, daqueles que também são empresários, é o fato de que todos foram afetados. De fato, existem aqueles que tinham um certo capital, que tinham talvez condições de passar essa situação de uma forma diferente. Mas eu quero chamar a atenção para o fato que, apesar aqueles que foram muito afetados, ou seja, ficaram sem recursos, que estavam tendo o seu faturamento em 100% e foram a zero, muitos desses também conseguiram se manter emocionalmente bem. Isso acho que chama atenção também. Por que alguns foram tão afetados emocionalmente? Ou seja, por que alguns assim tiveram todos esses sintomas, esse estresse, e por que outros
conseguiram, né, se manter saudáveis, ou seja, mais resilientes, acho que esse é o termo bom, mais resiliência, né, passando pela mesma situação. Eu estou falando de pessoas também que ficaram sem recursos, que passaram dificuldade. A gente percebe isso. Qual é a diferença entre eles, na sua opinião? Bom, foi muito bem colocada essa palavra, que é a questão da palavra resiliência. Resiliência nada mais é do que você entrar em deformidade e voltar à conformidade. Ou seja, você se deforma, mas consegue ter a habilidade de voltar àquilo que você era antes, ainda que seja de uma outra forma. É um material elástico, entende? Onde dificilmente ele vai se romper. Ou seja, elasticidade não é falta de resistência, muito pelo contrário, é o que nós precisamos ter. E uma das coisas que o empreendedor necessita ter hoje é a flexibilidade, e principalmente a flexibilidade cognitiva, que começa aqui, que é o quê? Entender que existe um novo mundo surgindo a partir de agora. Ainda que nós estamos no final da pandemia ou aprendemos a lidar com ela, temos questões políticas, por exemplo, a questão agora, né, das eleições dos Estados Unidos, eleições nas nossas cidades, em relação ao prefeito, a vereadores. Então, muita coisa está para mudar de 2020 para 2021. Temos o final de ano. Só que essas dúvidas nos geram angústias. Só que no momento que eu entendo que eu tenho limitações, eu preciso fazer o quê? Eu preciso aceitar sugestões. Justamente entramos aí com a questão psíquica. É aí onde o psicólogo entra, onde você como consultor empresarial entra, onde nossa equipe acaba entrando para que a gente possa destrinchar naquele ambiente disfuncional uma nova funcionalidade. O que nós precisamos aprender e entender é que a pandemia ela não nos faz regredir, ela nos estagnou, mas precisamos mudar de rota, mudar de caminho, ressignificar os nossos caminhos. É exatamente isso. O problema é que o empresário ele acha que ele vai precisar abrir mão de tudo, ele vai falir para depois começar de novo. E quando ele ativa essa memória, ele vai lembrar de tudo que ele passou, de tudo que ele enfrentou até chegar aqui. E isso gera um grande constrangimento emocional para ele, um grande sofrimento. Eu acho que eu posso traduzir melhor com essa palavra, um sofrimento, porque ele vai lembrar de tudo que ele enfrentou. E nós sabemos que para um empresário chegar aonde ele chegou, ele realmente enfrentou grandes barreiras, ele não é qualquer pessoa. Entendi, Caio, o que você explicou, né? Então, esses empresários que mesmo que foram afetados, eles se adaptaram de uma forma mais ágil, né? Eles perceberam que o mundo mudou e conseguiram se adaptar a ele. E uma questão eu acho que é importante aqui para nós, né? Acho que é o ponto mais importante. Como lidar com isso? Como solucionar essas questões? Como que hoje essa pessoa, esse empresário que já está afetado, esse empresário que já viu esses sintomas, que está com insônia, que não está conseguindo se alimentar direito, que não está conseguindo ter, ou seja, continuar a sua vida social normalmente, foi muito afetado durante isso. O que ele deve fazer para melhorar? É possível? Bom, acho que a primeira coisa que nós devemos notar aí é que, principalmente nos casos de microempreendedores, a família está atrelada ao negócio. Verdade. Então, acho que o primeiro ponto de mudança é a separação disso. Por quê? Nós temos um problema gerado na pandemia em relação aos negócios, mas também temos problemas familiares gerados por conta da pandemia. Às vezes o empreendedor ele faz parte do grupo de risco, ou algum familiar dele também faz parte do grupo de risco, a mulher está grávida, entende? Alguém ficou doente, algum parente, né, precisa de ajuda de alguma coisa, porque nós estamos enfrentando o caos social, onde todos precisamos de ajuda. Só que é interessante nós separarmos, a priori, empresa de casa. Por quê? Hoje nós temos uma estatística muito maior do índice de separação pós-pandemia. Por quê? Porque temos problemas econômicos. Nós sabemos que a economia ela interfere diretamente dentro de casa. Então, se eu tenho um problema na empresa, automaticamente eu trago para dentro da casa. Como eu disse para você, eu vou deixar de comer, eu vou deixar de dormir, eu vou gerar vários sintomas que vão gerar o estresse, vão gerar a agressividade. Então, é tudo uma reação em cadeia. Então, eu preciso separar. Exatamente. Eu preciso destrinchar ponto por ponto.
Ou seja, minha família, preciso cuidar da minha família. Minha empresa, meu negócio, vou cuidar do meu negócio. E aí é onde nós entramos, que é o quê? Eu preciso desenvolver novas habilidades sociais para lidar não somente com a minha família neste período de pandemia, mas novas habilidades psicológicas também dentro da minha empresa. Então, Caio, é muito fácil a gente falar sobre essa separação, né? Separar a família do negócio, ele viver a separação. Mas a gente sabe que não é tão fácil assim. Ele tem essa dificuldade mesmo, né? Essa dificuldade de fazer a separação. E a minha pergunta e essa pessoa que não está conseguindo fazer a separação, qual seria o melhor caminho, a melhor solução para ela? Bom, tudo se inicia, principalmente o empresário vai saber disso, que ele não começou o negócio dele do nada. Tudo se inicia a partir da tomada de decisão. E uma das coisas que se perderam durante essa pandemia, durante essa situação, é a habilidade em tomar decisões. Precisamos entender que se tornou uma bolsa de valores. Precisamos arriscar. Chegamos no final do ano. Muitas empresas que não desenvolveram durante o ano todo, agora é a chance delas lucrar. Só que você tomar uma decisão e investir no seu negócio pesado, sem saber o dia de amanhã e entendendo o contexto anterior, é muito difícil. É justamente onde o psicólogo entra, é justamente onde a saúde mental entra. Por quê? Um cérebro saudável, temos também um corpo saudável e atitudes saudáveis. Ou seja, o que a minha tomada de decisão vai interferir diretamente na minha empresa e vai interferir diretamente no meu lar. É exatamente essa separação que deve ocorrer. Ah, mas como é que eu vou fazer essa separação? Não sei fazer? Ótimo. Para isso que nós estamos aqui. Questão de orientação psicológica mesmo. O empresário precisa entender. É o momento de fazer, é o momento de buscar ajuda de fora. Perfeito. Isso é um ponto muito importante, porque muitos acham, eu estou falando do meu ponto de vista, muitos acham que vai ter sucesso sozinho, porque às vezes começou sozinho, e esse é um erro grave, e por isso fracassam de verdade, porque acham que tudo vai ser sempre sozinho, e não é para isso, né? Ele deu certo, né? E ele acha que o método dele é o único método que vai dar certo até o final da vida dele. E como agora não dá... Exatamente. E não é uma questão, né, da potência do próprio empresário. Como eu disse, nós estamos traduzindo uma situação de impotência. Então geral, precisamos entender, aceitar que também podemos dar errado. Mas para nós aceitarmos isso é necessário uma flexibilidade cognitiva muito grande. O empresário que não se torna flexível nessa pandemia, ele não está adepto a novas sugestões. Há, por exemplo, uma consultoria empresarial. Há, por exemplo, uma ressignificação do seu negócio. E aí ele vai martelar, vai martelar, vai martelar. Pode dar certo? Pode, mas também tem tudo para dar errado. Bacana, Caio. Bacana, assim, ter essa compreensão, né, de que dessa importância de mudar junto com o mundo, e se eu não consigo, eu tenho que ter essa humildade de perceber, olha, está na hora de pedir ajuda, está na hora de estar aberta essa ajuda. E aí vem perguntar a quem pedir, né? A quem pedir ajuda? Porque também vem essa questão, quem vai me ajudar nesse momento? E aí entra a psicologia, né? O psicólogo. E aí eu quero te perguntar, qual é a importância do psicólogo para esse empresário que está com estresse, que está emocionalmente abalado? Qual é a importância do psicólogo hoje para a vida dele, para que ele venha, para que ele possa de fato melhorar a saúde emocional dele a partir de agora? Bom, acho que era uma pergunta que eu não esperava, mas estou muito feliz de poder responder, porque hoje nós temos muitos mentores, nós temos muita consultoria, nós temos muitos coaches, temos muitas pessoas, né, que acham que construíram um negócio e podem reproduzir a forma deles, aquele famoso arrasta para cima, me segue aí, faz e acontece, eu tenho um novo método para você. Só que não imita funciona. Que dá certo. Exatamente. Só que o seu negócio é o seu negócio, o meu negócio é o meu negócio. Utilizamos exemplos como, por exemplo, o Silvio Santos deu certo, ele era camelô, ele fez e aconteceu, mas eu não sou o Silvio Santos, você não é. Fulaninho de tal deu certo, ele começou do zero, né? Aquele moço lá, o velho da van, ele começou numa garagem, etc e tal. Se ele deu, comigo vai ser igual. Exatamente. Não, se ele deu,
a gente pega referência e não, se funcionou, vai funcionar comigo. E como eu disse anteriormente, nós não sabemos lidar com a falta, com a frustração. Aprendemos a lidar com os ganhos, sabemos ganhar. Isso é coisa de criança. Lá na nossa infância, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando ela dizia não, e aí, como é que você se comportava? Então é uma questão de treinamento. E dificilmente o empreendedor, que é aquele cara que lutou, batalhou, e não há nada que ele não possa conquistar, não há nada que ele queira que ele não possa conquistar, essa mentalidade dele, ele vai aceitar abrir mão para poder ganhar lá na frente. Então isso é um grande sintoma que ocasiona uma catástrofe emocional e uma catástrofe social, porque ele não só afeta ele, mas todos aqueles que estão em volta dele. E aí, quando nós temos um psicólogo no negócio, nós temos alguém especialista em pessoas, especialista nas questões psíquicas, nas questões humanas, nas questões neurais, nas questões fisiológicas. Nós entendemos todo o contexto social, juntamente com as habilidades cognitivas da pessoa, o histórico situacional da pessoa, a ontogenia, a filogenia, de onde que ela veio, questões genéticas principalmente, tudo isso influencia. E isso não é deixado de lado pelo psicólogo. Isso tudo é absorvido, destrinchado, lapidado e, a partir daí, nós lançamos ao cliente a tomada de decisão. Fantástico, fantástico. Todas essas ferramentas, esses elementos são levados para dentro do contexto do negócio em si, ou seja, do empresário, da forma dele tomar decisões, né? E com isso vai contribuir para ele poder, como você falou, ressignificar, né? Você ressignificar, conseguir tomar novas decisões para se adequar a esse novo mundo. Perfeito, João. Vou te fazer uma pergunta. No processo de tomada de decisão, gera uma angústia, certo? Concorda comigo? Qualquer tomada de decisão. Mas me permita, se eu pegar na sua mão e dizer para você, eu estou contigo, são 2 prejuízos ou 2 pessoas que vão ganhar. E você já se sente acolhido, você já se sente confiante. É exatamente isso que falta. Às vezes o empresário ele domina toda a situação e ele acha que ele tem que ser o super-herói. Mas quando ele divide essa angústia, divide esse sofrimento, divide essa tomada de decisão, todo fardo ele se torna mais leve. Está sendo dividido. Perfeitamente. E aí não vai ser uma decisão única dele, onde ele vai realmente assumir as responsabilidades. Muito pelo contrário, ele vai ter confiança na execução. Ainda que dê errado, ele vai ter segurança. Mais segurança, vai se sentir tão mal se por aquela coisa não der. E a probabilidade de dar errado numa decisão bem pensada, contextualizada, planejada, é muito baixa. Perfeito. Caio, muito obrigado pela sua contribuição. Eu tenho certeza que aquele que assistiu a gente, que está assistindo, não importa que dia, que momento, está sendo de fato muito mais esclarecido e mais sensível também a si mesmo. Eu acho que esse é um ponto, né? Se autoconhecer, perceber que aquilo que está passando não está sozinho, ou seja, empresários do mundo inteiro, né, estão passando também por uma situação, foram afetados emocionalmente, têm esses sintomas e também sabem a importância de procurar ajuda e de aceitar e saber quem procurar ajuda. Não é isso? Eu quero te agradecer e Doutor Negócio fica por aqui hoje. Tenho certeza que a partir de agora você vai poder tomar decisões melhores aí para poder melhorar não apenas o seu negócio, mas também a sua qualidade de vida. Doutor Negócio, cuidando da saúde da sua empresa.